Muito obrigado. Eu tenho muita honra, muito orgulho de estar aqui hoje, nessa sessão presidida por Vossa Excelência, senadora Ana Rita, que teve uma participação formidável, realmente, na aprovação de tantos direitos importantes para o povo negro e na introdução no ordenamento jurídico brasileiro de tantas ações afirmativas, como, né, é o caso, né, sempre lembrado aqui, do senador Paulo Paim, né? Estava aqui conosco o senador João Capiberibe. Aliás, eu, como cidadão carioca, cidadão do Rio de Janeiro, fiquei muito orgulhoso de ver ontem a atitude de Vossas Excelências na porta daquele lugar tão sinistro que é o Batalhão Zenóbio da Costa, né, a Polícia do Exército lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de ver a atitude serena e a atitude firme em prol da democracia dos nossos senadores, dos nossos deputados que estavam lá. É uma coisa... Eu sou, como se disse aqui, professor, na verdade, de Direito Administrativo, e tive a oportunidade, por conta de uma visão que sempre foi prevalente na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro acerca dos direitos humanos. Por conta disso, tive a oportunidade de fundar essa cadeira e de também dar aula numa disciplina letiva que se chama Ações Afirmativas, né? E por causa disso, né, ter tido a oportunidade de pesquisar alguma coisa que, na verdade, na minha existência, entrou mais do ponto de vista técnico do que do ponto de vista científico. Eu explico isso numa palavra. Foi como procurador do Estado do Rio de Janeiro que eu comecei a trabalhar com ações afirmativas, né? Por causa das minhas atribuições e por causa da presença incrível e forte do Frei Davi, que conduziu a minha instituição para essa luta muito importante na defesa judicial das leis que no Estado do Rio de Janeiro aprovaram o sistema de cotas nas universidades estaduais no início da década de 2000, né? É muito conhecida a experiência da UERJ, né? Da UENF também, das universidades estaduais do Rio de Janeiro, e foi uma experiência muito importante, né? Por ter não só sido a primeira, mas por ter sido objeto de vários aperfeiçoamentos no tempo, né? Hoje nós estamos na terceira lei de cotas do Rio de Janeiro, né? A primeira foi de 2001, a segunda foi de 2003, a terceira foi de 2008, né, que vigerá até 2018. Então, nós temos, né, nós estamos no meio dessa experiência, né, e todos sabem aqui que a ideia de ação afirmativa é uma ideia de promoção do princípio da igualdade. E, no caso da nossa Constituição, a promoção do princípio da igualdade vem a partir de dois vetores que estão lá no nosso artigo 3º, né, a ideia de pluralismo, né? Que nós vivemos numa sociedade que deve ser plural e não discriminatória, e a ideia de redução das desigualdades. Vejam a beleza do texto constitucional de 88, porque é um texto constitucional que afirma a igualdade, mas afirma o reconhecimento da desigualdade. Parte do pressuposto que o Brasil é uma sociedade desigual. Por isso diz que tem que haver a redução da desigualdade social e, evidentemente, da desigualdade racial para uma pessoa como eu, que acredita que a origem da pobreza no Brasil é a escravidão, é a discriminação racial, né? Acredito isso por conta de uma história familiar, né? Disse, né, Chico Buarque sobre os mulatos sararás, né, que são descendentes de cruéis senhores de engenho. Eu, no meu caso, sou descendente de um cruel fazendeiro de café que teve, né, como sua grande obra um livro que é uma teoria da escravidão. Então, eu sei muito bem, do ponto de vista da elite, como existe racismo no Brasil. E como, né, o eurocentrismo trouxe para nós uma série de perspectivas negativas, perniciosas e equivocadas que fizeram com que, embora
fim da escravidão no final do século XIX, uma série de leis e uma série de políticas públicas tenham aprofundado a distância entre raças e etnias e aprofundado, assim, as causas da pobreza. São medidas que eu costumo chamar, ironicamente, de ações afirmativas ao contrário. Essas ações afirmativas ao contrário, né, no início do século XX, criminalizaram a cultura negra, discriminaram o acesso ao negro aos bens econômicos e aos serviços públicos essenciais, né? Se nós formos ver, todas as cidades brasileiras se desenvolveram do centro para as periferias, né? Dos ricos para os pobres, dos brancos para os negros. Todos os serviços públicos foram oferecidos assim. E, o mais grave, o serviço público de educação. Porque, no caso do serviço público de educação, operava-se uma verdadeira expropriação do conhecimento, de geração a geração, né? Esses dados estatísticos formidáveis que nós podemos ver agora através da nossa secretária, né? Se nós fizermos um ciclo histórico que advenha do início do século XX, nós vamos ver que os dados são cada vez piores, até chegar no momento, né, em que o povo negro não tinha nenhum acesso à educação, que não tinha nenhuma instrução. Nós vemos com muita felicidade, com muita alegria, muitas vezes, né, nas celebrações da Educafro, né, com o Frei Davi, né, muitos testemunhos de pessoas que ingressaram na faculdade, né, e que se formaram, que estão no mestrado, que estão no doutorado, e que recorrentemente dizem: eu sou o primeiro da minha família que entrou na faculdade, eu sou o primeiro da minha família que conseguiu o curso superior, eu sou o primeiro da minha família que entrou para o mestrado. Por que isso? Porque, né, nós tivemos vamos dizer assim, esse círculo, né, vicioso que afastava as pessoas do conhecimento e, evidentemente, afastava as pessoas do acesso aos bens econômicos, né? Falou aqui bem, né, a nossa secretária sobre o papel da universidade na produção do conhecimento em geral. Por isso é que é importante as pessoas irem para a universidade. No caso do Brasil, né, nós temos uma nota, que é a própria formação da elite se confundir com a presença na universidade. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade patrimonialista e uma das notas do patrimonialismo é o bacharelismo, né? É o grau do doutor bacharel que é atingido pelo fato de se ter terminado um curso superior. Por isso é importante, e foi importante, que as pessoas pudessem ter entrado na faculdade através de todas essas leis de cotas. E eu chego aqui no momento em que eu quero discutir e trazer até uma espécie de provocação aqui para a comissão, senadora. Hoje nós já temos, a partir de uma grande decisão do Supremo Tribunal Federal, né, a certeza jurídica acerca da constitucionalidade das ações afirmativas. Não se discute mais no Brasil que ações afirmativas sejam ou não constitucionais a partir daquela histórica decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Aquela decisão unânime começa no voto do relator, no voto do ministro Lewandowski, justamente a levantar o problema do eurocentrismo, né? E o problema de nós assimilarmos para um país como o Brasil uma cultura branca. Vencer, né, essas causas estruturais do racismo não passa pura e simplesmente pelo acesso das pessoas à universidade, embora isso tenha uma relevância notável. Mas nós precisamos pensar quais são os passos que sucessivamente devemos dar depois que já conseguimos garantir que as pessoas ingressem na universidade. Alguns desses passos dizem respeito ao próprio sistema de cotas, né? Por quê? Porque precisamos agora gerar alguma igualdade interna no sistema que não nos dê esse tipo de estatística, que mostra que os negros continuam estudando para aqueles cursos superiores que geram as profissões pior remuneradas. Nós temos menos
Eu sei porque sou professor. A PUC mudou de feição com o ProUni. Entraram alunos que não são aqueles alunos para os quais eu dava aula 20, 25 anos atrás. Não se conhece mais, né, os seus alunos, como a gente brincava, pelo lado direito da chamada, ou seja, pelos sobrenomes, né? Mas eu não tenho 20% de alunos negros. Eu não tenho 15% de alunos negros, eu talvez tenha 10% de alunos negros depois de toda essa modificação. E deveria ter 50%. Né? Então, ainda está longe. Mas se nós formos ali, nós não temos registro de curso de medicina. O máximo que se chegou ali foi na veterinária, em 10%. Então, né, essas questões têm que ser vistas, né? Nós falamos aqui o problema do acesso à Bolsa de Iniciação Científica. Eu tive a oportunidade de me pronunciar no Rio de Janeiro, porque a universidade, né, e sempre com essa noção da ação afirmativa ao contrário, de fazer a vida do discriminado uma eterna corrida de obstáculos, né? Tinha um problema na universidade que não se permitia a acumulação de bolsas, porque o cotista recebe uma bolsa. Então, porque ele recebia essa bolsa, não poderia receber a bolsa de iniciação científica, né? Qualquer um pode ver que isso é uma arrematada estupidez, mas é alguma coisa que durante algum tempo prevaleceu no ambiente da universidade, que não é uma casa da estupidez, é uma casa do conhecimento, é uma casa da inteligência, né? Isso representa o quê? É aquilo que alguma vez já se falou, aonde você esconde o seu racismo, né? Esconde o seu racismo na medida em que diz, não, você pode ter bolsa de cotista, mas não pode ter bolsa de iniciação científica. Ora, eu quero colocar o cotista na faculdade para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que ele venha a ter bolsa de iniciação científica, venha a ter bolsa CAPES, depois venha entrar para o mestrado, depois venha entrar para o doutorado e assim sucessivamente, né? E para terminar, né, guardar o tempo e fazer a provocação que eu quero fazer, é que eu vejo que é o momento em que está madura, né, uma experiência que deve ser adotada no plano federal. E eu estou me referindo à experiência de ingresso no serviço público pelo sistema de cotas. Nós já temos no estado do Rio de Janeiro uma lei vigente, né? Já fizemos concursos. Essa lei não foi questionada na sua constitucionalidade. E eu tive a oportunidade, na época em que fui secretário de Administração e Procurador-Geral de um grande município do meu estado, que é o município de Nova Iguaçu, e implantar lá, foi no governo anterior da prefeita Sheila Gama, o sistema de cotas. Houve um concurso enorme, um concurso que teve 100 mil candidatos, né? Um concurso para mais de 4 mil vagas, um concurso onde foram oferecidas 600 vagas de cotista, talvez tenha sido o concurso que mais tenha oferecido até hoje na história vagas no sistema de cotas, né? Então, nós temos a experiência. Lá também se revelou isso, não tivemos médicos, tivemos pouquíssimos médicos cotistas, tivemos muitos professores, tivemos muitas assistentes sociais, né? Eu vejo, por exemplo, que, em coerência com o que eu disse com a universidade, é fundamental que esse sistema de cotas tenha o seu foco, o seu centro nas profissões de nível superior, porque é aí que está a discriminação, né? Não adianta dizer que nós vamos ter 20% de vagas para o nível elementar no serviço público, isso já tem. Nem 20% de vagas para as profissões de nível médio. Provavelmente está, ou já tem, ou está em vias de ter. Mas nós temos que falar em 20% de vagas de nível superior. Nós temos que falar em 20% de juízes, e 20% de procuradores, e 20% de promotores, e 20% de defensores, né? Na minha instituição, a Procuradoria-Geral do Estado, nós fizemos o primeiro concurso com cotas, né? Passou um candidato negro. Mas é um candidato negro que tirou em 5º lugar, né? É um candidato negro que já estava, né, preparado suficientemente, era procurador da Fazenda Nacional, já estava preparado suficientemente para ingressar na Procuradoria-Geral do Estado. Então, esta é a grande questão. E o que eu fico muito impressionado é que se tenta mais uma vez com um argumento especioso, com um argumento artificial e, portanto, vamos ser claros, com um argumento que no fundo é racista, tentar dizer que o ingresso no serviço público é alguma coisa diferente do que o ingresso na universidade do ponto de vista constitucional, né?
E a exigência que a Constituição faz é a da lei, né? E a lei pode perfeitamente prever, como já prevê, que é o Estatuto da Igualdade Racial, a existência de um programa de ações afirmativas para ingresso no serviço público. Então, nós temos que trabalhar com a autorização do Estatuto da Igualdade Racial e podemos partir para a regulamentação do sistema no plano federal, né? Ou seja, talvez possamos nem precisar, né, de uma lei específica, mas, todavia, né, dentro do modelo que nós já temos do ingresso no ensino superior, basta nós termos legislação análoga para termos também o ingresso no serviço público. Isto pode ser feito por mera regulamentação, isto pode ser feito por decreto, né? Como disse muito bem a senadora Ana Rita, e eu me sinto muito à vontade para fazer esse elogio, porque não sou do partido da Presidente da República, não faço parte dos mesmos movimentos políticos que governaram o país nos últimos 10 anos, mas é evidente que nos últimos 10 anos esse tipo de política avançou, esse tipo de política se concretizou. Então é difícil hoje compreender por que esse passo não está sendo dado. Precisa ser dado esse passo. Por quê? Porque na medida em que nós tenhamos o ingresso no serviço público, nas carreiras de nível superior por sistema de cotas, nós vamos estar completando aquele ciclo que se iniciou com o ingresso do indivíduo no serviço público, na universidade, com o ingresso do negro na universidade, com o ingresso do negro na universidade, depois questionando em que curso que ele está, pensando depois que ele vai fazer mestrado e vai fazer doutorado, mas pensando, além de tudo, que ele tem que ingressar no mercado de trabalho. E o mercado nós podemos assegurar, tanto através de ações afirmativas que a iniciativa privada já está praticando, e, acima de tudo, pelo serviço público. Por quê? Porque isso é uma questão de qualificação da cidadania. E se vocês for lerem na Constituição, vai estar bem claro na Constituição que o serviço público é um lugar onde cidadãos prestam serviço a outros cidadãos. Cidadãos assumem um cargo para servir à sociedade. E o critério do serviço à sociedade não pode ser outro critério, senão o critério que já foi afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o critério do pluralismo, é o critério da não discriminação, é o critério da igualdade material. Então, eu acho que essa audiência pública aqui teria, e pode ter, senadora, um grande desdobramento que eu tenho certeza que está no coração e na mente de Vossa Excelência, que é nós caminharmos para a efetivação do sistema de cotas para ingresso nos cargos do Serviço Público Federal. Muito obrigado.